Hoje eu trouxe como tema, um nome do Evangelho de hoje é Suave Apelo. Suave Apelo é um título de uma mensagem, de um livrinho de mensagem chamado Semanário das Reflexões. Um livrinho bem simples, mas com um conteúdo maravilhoso. E essa mensagem que está nesse livrinho, ela vem nos chamar a atenção sobre os apelos de Jesus. Quando a gente vai procurar a palavra apelo, o significado da palavra apelo é chamamento. Então, é um chamado de Jesus. E o chamado de Jesus, ele é sempre suave. Ele está constantemente nos chamando. E essa mensagem diz que aquele que ouve o apelo de Jesus, a sua vida é transformada. Que tudo aquilo que ele batalhava, que ele luta, né, que ele tinha como meta as suas conquistas materiais, seus avanços materiais, ele passa a ser também uma meta, mas não só essa. Aquele que ouve o apelo de Jesus tem sua vida transformada, mas transformada por dentro. A pessoa se sente diferente. E aí as suas conquistas, elas passam a ter uma nova meta, né? A meta interior, de transformação interior. Então aquele que ouve o apelo de Jesus, ele passa por essa transformação. E conta que na história muitas pessoas ouviram o apelo de Jesus e diariamente muitas também, né? Porque o apelo de Jesus, ele é constante. Então que hoje possamos refletir no Evangelho como esse apelo acontece em nossas vidas. Será que nós que estamos aqui já ouvimos esse apelo? E o que nós fizemos quando ouvimos esse apelo? Então, se a gente vai pensar como ele acontece em nossas vidas, não é uma coisa maravilhosa, não faz uma luz, né? Para algumas pessoas, sim. Né? Mas, geralmente, esse apelo não é assim, não cai uma luz do céu, aparece alguma coisa e nos fala, olha, você está sendo chamado. Não, né? O apelo de Jesus se faz diariamente. Então, é aquele parente difícil, aquele amigo que a gente sabe que está em dificuldade, ou aquela amiga e que a gente fala, hoje eu vou ligar para ela. Né? Aí eu sei que ela está passando por isso, eu vou ligar. E aí chega no final do dia, nossa, está tão tarde. Ah não, amanhã eu ligo. E a gente não liga. E a gente sabe que alguém vê alguém assim com um rosto triste. Ah, vou perguntar o que... Ah não vou, depois eu pergunto. Então esse é o apelo de Jesus. É aquele rosto triste, é aquele parente difícil, é aquela situação, né, que a gente não quer encarar, que a gente quer deixar para lá, pôr debaixo do tapete. São apelos de Jesus. E que a gente constantemente vai deixando passar. Porque se fosse uma coisa maravilhosa, quem sabe a gente faria, né? Se alguém se materializar na nossa frente e falar, e a gente vai se sentir especial, aí o nosso orgulho vai falar mais alto, e nós vamos fazer não porque despertou a caridade em nós, mas a vaidade. Né? Então, os apelos são diários, cotidianos. E eu trouxe hoje duas histórias para ilustrar esse apelo. Né? A primeira é do Fabiano de Cristo. Eu não sei se alguém aqui, vocês já ouviram falar no Fabiano de Cristo, mas ele foi um frei da Igreja Católica, um frei franciscano, né, da Igreja, mas ele não é apenas da Igreja, porque às vezes a gente conta alguma história de alguém que se tornou santo pela Igreja, mas a gente sabe que ele é um ser humano. Pela Igreja ele se tornou um frei franciscano. Para nós ele é um irmão que ouviu o apelo de Cristo e realmente se transformou. Então Fabiano, ele nasce no século XVII, 1678, se eu não me engano, lá em Soengas, em Portugal. E ele, 1678, isso mesmo, ele nasce nessa pequena aldeia de Soengas, em Portugal, com o nome de João Barbosa. Ele tinha 5 irmãs. E seus pais viviam da produção da uva, mas era uma produção bem pequena, era uma família pobre, e um pouquinho de ovelha. E logo o Fabiano, que na verdade quando ele nasce é João, né? Logo o Joãozinho vai para pastorear as ovelhas. Seus pais percebem que ele era uma pessoa muito inteligente e pedem para o padre da aldeia ensiná-lo. E o padre ensina a ler, a escrever, a contar. E o Fabiano, o Joãozinho, ele dentro dele, ele sentia um apelo forte. Era um apelo do dinheiro. Ele queria ganhar dinheiro porque ele tinha 5 irmãs, ele tinha seus pais,
né? Ele queria ajudar. Ele queria transformar sua casa numa casa melhor, mais confortável. E aquele momento histórico, as moças quando casavam, levavam um dote. E as irmãs dele não tinham dote. Então ele se preocupava com isso. Então, ele logo que ele aprende a ler, escrever, a contar, logo um pouquinho mais, os pais enviam-no para a cidade do Porto, lá em Portugal. A cidade do Porto, uma cidade de comércio, por ter um porto, né? Então ele começa a trabalhar no comércio e se dá bem no comércio. Aí lá no Porto ele ouve falar do país Brasil, que era colônia de Portugal naquele momento. Ah, porque o Brasil, terra da esperança, terra da riqueza. Naquele momento histórico, a produção de ouro no Brasil era muito grande, muita gente que vinha e trabalhava na produção de ouro, na busca pelo ouro e enriquecia. Então, ele quer transformar sua família numa família rica. O que ele pensa? Vou para o Brasil. Ele sentiu um chamado, porque nos livros espíritas contam que o João, ele foi na encarnação anterior do Padre Anchieta. Então ele sentiu um chamado para vir ao Brasil e ele vem. Ele vem para o Brasil com um amigo, um sócio, se torna seu sócio, e eles percebem que melhor que procurar ouro era fazer comércio, era levar comida para quem procurava ouro, e era trazer coisas de lá para o pessoal de São Paulo, para o pessoal do Rio de Janeiro, Paraty. E ele então se estabelece em Paraty, no Rio de Janeiro, e vai fazendo essas viagens. Uma tropa de mula, que era muito comum naquela época, né? E os tropeiros. E ele então vai cada vez ganhando mais dinheiro. Manda para suas irmãs, ajuda quem ele pode. Ele era uma pessoa de bom coração, fazia suas orações e procurava ser uma pessoa boa. Se indignava com a escravidão, também com os abusos com a população indígena, mas ele ia vivendo, porque o apelo maior nele era o material naquele momento. Até que o amigo dele, sócio, é assassinado. Naquela época era muito comum ser assassinado nas estradas. Hoje a gente reclama da violência, mas naquela época era terrível, porque não tinha polícia, né? Se a polícia não está tão bom, imagina só sem ela. Então, o amigo dele foi assassinado. O amigo ser assassinado foi um ponto-chave na vida do João. Ele passou a refletir que podia ser ele, porque ele também realizava aquelas viagens. E se fosse ele, o que ele ia levar de volta? Como é que ele ia se apresentar para os mensageiros de Deus? Ele só tinha conquistas materiais, tinha muitas, mas naquele momento das suas reflexões, vibrou dentro dele uma frase de Paulo de Tarso, que dizia que ele podia ter tudo, fazer tudo no mundo, ter tudo no mundo, mas se ele não tivesse caridade, ele nada seria. E aquela voz do Paulo falando, aquela frase, aliás, do Paulo, refletindo em seu coração, nos seus ouvidos, ele decide se transformar. Ele fala para ele mesmo: eu vou parar de andar pelo Brasil em busca de riqueza e eu vou buscar num só lugar a riqueza interior. Então ele vende tudo que ele tinha, manda metade para Portugal, para sua família, e a outra metade ele doa para o convento de Santo Antônio, lá no Rio de Janeiro, que era um convento franciscano, e ele então, e uma parte ele ajuda aqueles que ele conhecia, que necessitavam, e ele vai se tornar então um franciscano. E ele então escolhe um nome para ele, Fabiano de Cristo. E como ele era uma pessoa que não tinha uma formação assim maior em relação à igreja, que a igreja necessitava, então ele vai ficar na portaria. O superior do convento fala assim: olha, Fabiano, você vai ficar atendendo a todos aqui na portaria. E ele agradece muito, então ele veste o hábito ele tinha nesse momento 28 anos de idade. Então ele veste o hábito franciscano e fica na portaria. E ele tinha decidido, ele ouviu o apelo agora que era um chamamento a uma transformação, porque ele queria, quando morresse, levar algo mais do que ele trouxe. Olha que interessante, né? Será que a gente tem essa preocupação de levar algo mais? Né? Será que a gente já se entregou? Não, já fiz o que eu tinha que fazer, já não faço mais nada, já não estudo mais nada, já não ajudo mais ninguém, porque já ajudei tudo que eu tinha para ajudar. Então,
essa preocupação dele fez com que ele, lá na portaria, atendesse a todos, desde o governador do Rio de Janeiro até o escravo, de uma forma cordial, amorosa, afetuosa. E ele passa a ser conhecido. Porque na hora que você fala assim, nossa, ele foi para a portaria, nossa, o que ele vai fazer de bom na portaria? Que trabalho que ele vai fazer? Ele não está na parte da caridade, ele está na portaria. Em qualquer lugar e a qualquer momento, a gente pode fazer alguma coisa boa. Às vezes a gente está sentado num lugar, alguém empurra a cadeira, a gente já olha feio. Pronto, já fez uma coisa errada. Se você der um sorriso, já fez uma coisa boa. Então, o sorriso, né, o olhar cordial, né, já é uma coisa boa, já é uma pequena caridade. Então, o Fabiano, ele vê os escravos passando na frente da portaria. Escravos sedentos, amarrados, às vezes acorrentados. O que ele faz? Ele cava um poço. Ele mesmo pega pá, cava um poço lá no convento. E ao lado dele, ele tinha sempre uma moringa com um copo. Ele não ficou fazendo petições para o superior. Olha, precisa construir um poço. Olha, precisa construir um poço. Olha, não, ele foi lá e cavou. Aí pegava aquela moringa. Toda vez que passava um escravo, passava um grupo, ele oferecia água. E aqueles que vinham conversar com ele, ele também oferecia água. E ele pedia a Deus que aquela água fosse envolvida em vibrações de amor. Ele envolvia aquela água. As pessoas conversavam com ele e saíam melhor. E ele passa então a ser conhecido em toda a Rio de Janeiro. Todo mundo que queria um conselho ia falar com Fabiano de Cristo. Todo mundo saía de lá melhor. Então, porque diziam que aquela água era milagrosa. E ele então ele é transferido, fica muita gente ali na portaria, tal, toda hora conversando com ele. O superior transfere ele para a enfermaria. Na portaria ele fica 3 anos, na enfermaria ele fica 40. Ele fica, depois ele falece, se encarna. Ele fica 40 anos na enfermaria, trabalhando na elaboração dos remédios, junto com o médico da enfermaria, dando a sua água, cuidando dos doentes, muitas vezes dormindo no chão da enfermaria, porque ele queria estar presente caso o doente acordasse no meio da noite. Ele queria fazer o bem. E ele desenvolve nas 2 pernas uma doença que fazia com que suas pernas estivessem constantemente com feridas, que não cicatrizavam. Uma delas pior que a outra. E ele tinha tantas feridas que ele enrolava as pernas com a medicação, mas que elas não saravam. E ele tinha um problema grave no joelho. E mesmo assim, ele não descansava. Ele estava sempre ali atuante. E uma vez o médico do convento fala para ele, Fabiano, você precisa me falar qual o remédio que você coloca nessa água. Porque eu te envio às vezes doentes que eu já não tenho mais o que fazer e eles saem curados da enfermaria. O que você coloca? Você precisa espalhar, porque você precisa, esse remédio vai ser útil a muita gente. E ele fala, não, doutor, como eu não tenho nenhuma formação de enfermeiro, nada, então eu peço a Deus que coloque na água o remédio necessário para aquele doente. E junto com esse remédio eu coloco todo o meu amor. Eu acho que é isso. E aí esse médico passa também a fazer suas orações antes de dar o remédio para os doentes. Então, e tem muitas histórias, é muito interessante buscar os livros sobre Fabiano de Cristo, ou até na própria internet, porque tem muitas passagens maravilhosas sobre Fabiano. E a gente, como eu falei das pernas dele, né, a gente pode falar, mas ele estava lá no convento, não tinha que cuidar de filho, não tinha que cuidar de... Ele cuidava de muitas coisas. O convento, de tempos em tempos, doava mantimentos para as pessoas pobres da cidade. E um frei vai lá reclamar com o superior, porque fala assim, olha, as pessoas antes vinham aqui, pegavam mantimento e iam embora. Agora que o Fabiano está aqui, ninguém vai embora. As pessoas pegam o mantimento e vão atrás do Fabiano. E o convento está lotado, intransitável. E aí o superior, que era uma pessoa, né, de bom coração, fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pôr o Fabiano num pátio, num local amplo, para que as pessoas peguem contigo o alimento material e peguem com o Fabiano o alimento espiritual. Então, essa história do Fabiano, ela vem nos chamar a atenção para esse apelo, né? Para esse apelo que ele ouviu tão bem e que ele decidiu realmente seguir.
No capítulo 5 do Evangelho, que tem o título Cristo Consolador, todo o capítulo do Evangelho se inicia com uma frase de Jesus ou com uma passagem de Jesus. E esse capítulo 5, no item 1, que é o início do Evangelho, se inicia com uma frase de Jesus. E Jesus diz assim: Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, Jesus está aí fazendo uma proposta. Estão aflitos, estão sobrecarregados, estão doentes, desesperançados? Então, venha até mim. Ou seja, quantas vezes a gente está passando por dificuldades e a gente vai ao médico, a gente vai buscar isso, vai buscar aquilo, que tem que buscar mesmo. Temos que buscar o auxílio médico, mas a gente deixa Jesus por último. Já que nada deu certo, agora eu vou ao centro espírita. Fiquei um pouquinho bom, já vou embora. Então, Jesus está fazendo uma proposta. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, pois meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele usa essa expressão porque naquele momento histórico, os fariseus, que eram aqueles que cuidavam das leis na religião judaica, e eles exigiam a observância da lei ao pé da letra, eles usavam muito a expressão peso da lei, o jugo da lei, que significa peso da lei. Então, quando as pessoas falam, poxa, mas tem isso, aquilo, outro, esse é o jugo da lei. Então, é aquelas observâncias, aquelas coisinhas que os fariseus acrescentavam às leis dos judeus. Sabe aquela coisa assim, você tem que ir, mas olha, você precisa ir, se você usar tal roupa, aquela outra roupa não pode, o cabelo tem que estar de tal jeito, você tem que doar tanto, se você doar menos, você não é considerado. Então, os fariseus agiam dessa forma. Então, isso são as observâncias, é o jugo da lei. Por isso que Jesus usa, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque era muito comum, era uma metáfora entre as pessoas, o jugo da lei. Porque era o que os fariseus acrescentavam. Então, a proposta dos fariseus acrescentando, impondo leis, o que significava? Infantilizando a população da época. Então, você tem que fazer desse jeito, como uma pessoa brava que impõe o seu domínio. E a proposta de Jesus é a proposta do amadurecimento. Olha, o meu jugo é leve. Por que o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve? O que ele impõe para nós? O amor e a caridade. Então, é leve. Deveria ser leve. Jesus não fala, olha, você tem que fazer isso, no sábado você não pode fazer aquilo, no domingo você não pode fazer aquilo outro. Olha, ele não deixa uma regra assim, de não fazeres. Jesus deixa uma regra de fazeres. Amar ao próximo, perdoar, ser bom. Então, são essas regras que Jesus deixa. Por isso que ele fala que é leve, que é suave. Para nós nem sempre, Para nós nem sempre a gente se dispõe a dar aquele sorriso, a estender a mão, certo? Então é o que nós precisamos, amadurecer. E é esse convite de Jesus, amadureçam, porque eu só peço para vocês se amarem. E para terminar, eu vou terminar com uma outra história também, que foi tirada do livro Boa Nova. O livro Boa Nova, ele é psicografado pelo Chico, e o espírito que manda as mensagens é Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X. E Humberto de Campos, ele faz toda uma pesquisa no mundo espiritual sobre o período que Jesus viveu aqui na Terra e envia através do Chico, nesse livro. Então, cada capítulo é maravilhoso. São histórias que envolvem Jesus. E o capítulo 11 é o capítulo que eu vou falar. É o capítulo, o Sermão do Monte. Então, ele é bem interessante, porque ele também, através da proposta de mudança para o Levi, e o Levi, que depois se torna Mateus, então esse capítulo vai tratar muito do Levi,
A gente sabe que o Levi era aquele publicano, cobrador de impostos lá em Cafarnaum, e que também se torna um discípulo de Jesus, e é aquele que mais escreve sobre Jesus. O nome dele se transforma para Mateus, porque era comum naquele momento histórico, quando você passava por uma transformação na sua vida, você se sentia um ser diferente, você mudava o nome. Então o Levi deixa de ser Levi, quando ele realmente compreende Jesus e passa a se chamar Mateus. E ele, inclusive, eu acredito que ele, até eu ouvindo também o Haroldo Dutra falando sobre eles, numa palestra, pela internet, ele diz que o Levi, provavelmente dos apóstolos, daqueles que escreveram sobre Jesus, era aqueles que escrevia mais rápido. Porque como ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, ele tinha que escrever rápido, ele vivia escrevendo. Então ele também foi um dos únicos que escreveu, enquanto Jesus estava lá, ele escreveu sobre Jesus. Então os relatos dele são bem, cheios de exemplos. Então o Humberto de Campos conta que quando Jesus inicia a sua pregação, ele normalmente era envolvido por uma multidão. As pessoas queriam ouvi-lo. A gente imagina que sim, que ele realmente a multidão cercava a todo instante. Mas nem sempre era fácil chegar até Jesus. Então, o que as pessoas muitas vezes faziam? Olha, Pedro mora ali, vamos lá. Vamos falar com Pedro sobre Jesus. A gente não faz isso? Quer falar com alguém importante? Não tem acesso a esse alguém? Mas eu tenho o telefone de não sei quem que fala com essa pessoa, então eu vou falar com ele. E assim, os apóstolos, quando acordavam de manhã, algum deles, a sua casa estava assim, sempre com uma pequena multidão. E acontece com o Levi. O Levi levanta e ele abre a porta de sua casa, tinha uma pequena multidão. Ele acha estranho. Um bando de estrupiados, pessoas doentes. E ele fala, por que essas pessoas estão aqui? Mas aí ele vai, bom dia. E as pessoas falam assim, Levi, sabe o que é? Nós queremos saber um pouco mais sobre o reino de Deus. Esse reino que Jesus veio fazer aqui na terra. E nós queríamos colaborar nesse reino. E o Levi olha para eles com um olhar assim, meu Deus. E fala, Jesus está propondo realmente um novo reino, onde os corações possam se irmanar, no auxílio à elaboração desse novo reino. Mas vocês, aí ele conhecia três mais intimamente daquele grupo. E ele fala, gente, mas como é que vocês vão poder colaborar? Aí ele cita o nome das pessoas. Você, Lisandro, aleijado como é que você vai colaborar na elaboração do novo reino? E você, Pafos, foi abandonado pela família, como é que você vai poder, todo cheio de problemas? E você, Áquila, também cheio de aflições, de que forma você vai colaborar no novo reino? Eles, na hora que são citados, e todos aqueles que o ouviram o Levi falar, sentiram assim como um balde de água fria. Poxa, eles tinham ouvido Jesus há uns dias atrás e estavam todos animados. O coração deles estavam preenchidos de esperanças. Porque Jesus dizia que aquele novo reino era para todos. E agora o Levi colocou a nu todas as mazelas que eles traziam. E eles viram ali, eles enxergaram as dificuldades deles de uma forma mais dura e crua. E perceberam que realmente como eles iam colaborar. E saíram dali cabisbaixos. Mas eles sabiam que Jesus ia falar aquela tarde. Já tinham falado para eles que Jesus ia falar no monte aquela tarde. Quem sabe, Jesus traria uma nova esperança. E o Levi então entra para sua casa, achando graça naquilo. E aí, logo após, Jesus chega com André. E entra na casa de Levi. E é importante também que a gente saiba, quem não lembra, quem não sabe, que Levi era primo de Jesus. O capítulo 5 desse mesmo livro Boa Nova nos conta isso. Que Levi, Tiago e Tadeu são irmãos, filhos de Cleófas, prima
da Maria, mãe de Jesus. Né? Ele não fala prima, viu? Ele fala uma parenta muito próxima. Eu que já deduzi uma prima. Então, e diz que Levi, Tiago e Tadeu foram criados em Nazaré, junto com Jesus, cresceram juntos e se amavam. Tanto é que muitas vezes eles chamavam esses três, Levi, Tiago e Tadeu, esses três irmãos, de irmãos de Jesus. Tanto que eles estavam sempre juntos. E aí, então, por isso que Jesus entra na casa de Levi, né? Porque às vezes a gente ouve umas coisas e pensa assim, nossa, Jesus vai entrando. Não, entrou porque era primo, estava acostumado a fazer isso, né? Então, ele entra na casa de Levi junto com André e começam a conversar. Estão conversando, uma conversa animada. Aí Levi lembra, Jesus, você não sabe o que aconteceu agora há pouco. Veio um grupo aqui, um grupo de estropiados, querendo ajudar na construção do reino de Deus. Imagina se eles vão colaborar em alguma coisa. Jesus, de uma forma muito bondosa e caridosa, olha para Levi com desvelo, com ternura e fala, mas Levi, são justamente os vencidos do mundo que têm o coração adubado, o coração fértil para a elaboração do reino de Deus, para os pilares do reino de Deus. E Levi olha, Jesus, eu pensei em levarmos a boa nova para os vencedores do mundo. Os vencedores do mundo com mais propriedade, com maior propriedade, que vão conseguir espalhar a boa nova e nos auxiliar na construção desse novo reino. E Jesus falou assim, já viste algum vencedor do mundo preocupado com algo além do que suas conquistas? Do que suas conquistas materiais, suas conquistas políticas? Você acha, Levi, que se nós chamássemos vencedores do mundo, como que eles viriam? Aí Levi fala, mas Jesus, eu só quis que a boa nova chegasse mais rápido àqueles que dominam o mundo, aqueles que são donos do mundo. E Jesus fala, Levi, quem é dono do mundo é Deus. Imagina se a gente chamasse os vencedores do mundo. Como é que eles viriam? Eles iam vir com seus soldados, com suas espadas, com seus carros. Como é que eles iam querer implantar os seus templos? O que eles iam achar das minhas pregações na praia, nas estradas, junto à natureza? Eles iam querer construir templos suntuosos, outros iam querer construir jardins. Eles iam brigar pela hegemonia dentro desses templos. Eles iam querer espalhar a boa nova através do fogo, através da guerra, através da escravidão. E você acha que Deus quer isso? Quer que a boa nova entre no coração do outro através da espada? E Levi se comove. E aí Levi entende realmente o que era esse novo reino. Porque havia uma grande confusão na época. Muita gente achava que ia ser um reino mesmo físico. E Jesus, então, mais tarde, vai para o monte. Quando a tarde começa a cair, ele sobe ao monte. Uma grande multidão estava lá, o esperando. E ele, então, pela primeira vez, fala o Sermão da Montanha. Ele fala as bem-aventuranças. E naquele momento, de uma forma mais contundente, entra no coração de Levi o que é realmente o reino de Deus. E Jesus, então, vai falando, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos. E ele passa grande parte do tempo falando sobre a construção desse reino, sobre um pai bom, um pai amoroso, e o coração de todos. Levi olha aquela multidão que envolvia, só tinham realmente os doentes, os estropiados, os pobres, pouquíssimas pessoas de uma condição econômica melhor. Grande parte eram pessoas leprosas, mulheres com seus filhos, muitas crianças doentes, levadas também pelos seus pais para que Jesus as curasse. E Levi, então, compreende o que Jesus dizia quanto ao coração do humilde estar
fertilizado para a implantação do reino do amor. E que nós possamos, então, pensar sobre isso também. Então, quando Jesus acaba e aquela população vai descendo, Levi vê Lisandro, Áquila e Pafos, e ele vai até lá, os abraça. Ele vê que eles descem com júbilo no coração e convida a todos, que no dia seguinte terá uma festa na sua casa. Ele convida a todos que participaram. E no dia seguinte ele abre as portas de sua casa e oferece uma grande festa, onde Jesus participa e toda a população participa. E quando Jesus vê o Levi abraçando o aleijado Lisandro, Jesus fala que bem-aventurado também aqueles que ouvem e compreendem a palavra do Pai. Que possamos ir, aos poucos, ir entendendo cada vez mais as palavras do Pai e permitindo que ela penetre nossos corações. Vamos. Muito obrigada.